Fala, professor. Pessoal, consegue me escutar bem? Me ver bem? Quer passar? E aí, Isabel? Então tá certo. Boa noite. Olha o Isabel lá. Careca. Põe implante na cabeça dele. Luciano Alão Ferreira. Matheus entrou pelo quê? Pelo Monzilla, né? Escutando aí, professor? Deu uma silenciada aí. Tá. Aí, tá beleza. Pessoal, então é o seguinte, ó. Nós vamos estar iniciando essa atividade aí de instalações elétricas industriais, bastante utilizada na indústria, certo? Na parte de instalação e manutenção elétrica, ok? Certo? Então, nossa primeira aula de hoje aí, ó, se inicia aí do dia 4 e vai dar continuidade, ok? Certo? Todas as datas estão aqui, ó. Aqui vocês já estão acostumados já, então tá aqui primeiros passos, comunicação, conteúdo do curso. Já saiu a senha, será? Fecha. Eu vou pedir para fechar o microfone só um pouquinho aí e depois eu vou liberar para fazer perguntas, tá bom? E senão a gente fica escutando cachorro, gato, papagaio. É? Aí depois eu vou liberar uns 15 minutinhos aí para fazer pergunta, tá? 15, 20 minutinhos. Então, dando continuidade aqui, ó, nós temos aqui, ó, no conteúdo do curso, ó, a SAP 1, SAP 2, certo? Os livros, né? Livro digital 1, livro digital 2, certo? Nós temos aqui na biblioteca alguns vídeos já, ó, certo? Depois vocês assistem aí, falando sobre a matéria, desenvolvimento aí da matéria e tudo mais, motores, partidas. Voltando aqui. Nós temos aqui a nossa situação de aprendizagem. Não esqueça, vamos ampliar aqui, ó. Como vocês estão participando da aula, durante a aula você pode estar acessando aqui frequência, né? E registrar sua frequência, tá bom? Certo? Não esquece de registrar sua frequência. Então aqui no conteúdo... Essa eu não sabia, professor. No conteúdo do curso, nós temos aqui, ó, certo? Nosso livro digital 1. Você vai clicar aqui, né? Tá acessando. Esperar abrir. Aí ele tá aí, ó. Instalações elétricas industriais. Aí vai passando aqui, ó. Aí tem todo um índice aqui falando aí, ó. Vou ampliar aqui para vocês, ó. Condutores elétricos, fio, barramento, cabo, painel, né? Exemplos de simbologia e cores, certo? Passando rapidamente aqui a apostila, né? Já temos toda uma introdução aí, certo? Então, aqui, ó, nós temos... Pessoal, sejam bem-vindos todos aí, certo? Sou o professor Alain e dando continuidade nessa matéria aí, ok? Aí eu vou pedir para estar silenciando aí o microfone, só durante o momento da aula eu vou deixar uns 15, 20 minutinhos para fazer pergunta, tá bom? Então, dando continuidade aqui, ó, na nossa apostila, nós temos aqui os condutores elétricos. E de acordo com a norma brasileira de regulamentação, que você vai ouvir falar demais dela, 5410 significa baixa tensão. Então, norma brasileira de regulamentação, 5410, baixa tensão. Então, aqui, neste caso aqui, ó, você tem os condutores e tem também a identificação. Então, por exemplo,
aqui na parte da instalação e manutenção elétrica, é importante que você mantenha a padronização de cores. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem um condutor aqui que é o fio terra. Esse fio terra, ele é identificado pela cor verde ou verde e amarelo. Você tem o condutor neutro, que é identificado pela cor azul, né? Fala azul claro, a norma fala azul claro, mas quando você for comparar na distribuidora elétrica ou na ferragista, só tem o azul, certo? E tem o condutor fase aqui. O condutor fase, ele pode ser qualquer cor, menos o verde, verde e amarelo, e o azul, que é o neutro, ok? Certo? Aí tem um detalhe, pessoal. O fio terra, certo? O sistema de aterramento também é conhecido como PE. Quando você escutar aí, ó, ou verificar num projeto elétrico, esse é o condutor PE. PE significa proteção elétrica, certo? Então, ele é uma proteção elétrica. Quando falar PE, proteção elétrica, sistema de aterramento. Aí, continuando aqui, ó, ele fala sobre o condutor e fala também sobre os barramentos. Então, quando você utiliza uma corrente mais elevada, por exemplo, aí, ó, meu disjuntor lá, ó, é de 100 amperes, aí já é uma corrente bastante elevada, ó. Quando a corrente é bastante elevada, a gente utiliza barramento elétrico. Esses barramentos também são identificados pelas cores. Aí, no caso da fase RST, fase ABC, certo? E aí você coloca as cores, por exemplo, branco, vermelho e o preto. Aqui dá outro exemplo, né? Aí ele falando aqui, ó. Falei para vocês, olha lá, ó. Aplicação conforme a norma ABNT. O que significa ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR, Norma Brasileira de Regulamentação 5410, baixa tensão. E aqui ele dá um exemplo que é o que vai cair lá na situação de aprendizagem. Então, aqui seria um sistema de partida estrela-triângulo, onde você tem 1, 2, 3 contatores. Você vai verificar que a simbologia do contator, ou ele pode vir com a letra C, ou pode vir com a letra K. Mais comum com a letra K. Por exemplo, primeiro contator, K1, que é esse equipamento aqui, pessoal. Segundo contator, K2. Terceiro contator, K3. Ok? Todo sistema de partida, pessoal, que a gente utiliza na indústria, tem que ter um sistema de proteção elétrica. No caso aqui, eu tenho um disjuntor. O disjuntor, ele protege contra um possível curto-circuito e uma possível sobrecarga. Curto-circuito, fechou fase neutra, curto-circuito, corrente sobe demais, né, em milissegundo. Sobrecarga, o motor tem rolamento dianteiro e traseiro. Por algum motivo, quebrou o rolamento dianteiro. A corrente sobe gradativamente e desliga esse disjuntor. Essa é a corrente de sobrecarga. Só que o equipamento mais específico para trabalhar com a sobrecarga não é o disjuntor, e sim um equipamento que vocês vão aprender chamado de relé de sobrecarga ou relé térmico. E aqui, ó, nós temos os cabos de alimentação. Então aqui, ó, nós temos as fases, ó, certo? O ideal é que ele mudasse essa cor aqui, a não ser que esse aqui é o aterramento, certo? Mas teoricamente está parecendo que é o L1, L2, L3 ou a fase RST. Aí eu colocaria outra cor aqui. E aqui tem também aqui os cabos aqui, certo? Um exemplinho aí de um painel elétrico, né? Olha lá. Aqui dá outro exemplo das cores, né? Olha lá. O azul aqui para o neutro, o verde para o terra. Aqui ele dá outro exemplo aqui, ó, certo? Fiação aqui, ó, de 1,5, 2,5 milímetros quadrados, tá? 4,
6, 10 e assim sucessivamente, tá? Certo? E aí nós temos os cabos, tem cabo rígido e semi-rígido. No caso de instalação elétrica de padrão, a gente utiliza semi-rígido. Só que padrão a gente não utiliza com a isolação de 750 kV, não. Geralmente, volts não. A gente utiliza com isolação de 1 kV, que é o melhor, né? Certo? E os cabos que eu mais encontro no mercado, porque eu trabalho também, pessoal, com instalação e manutenção elétrica, predial, industrial, automação, instrumentação e controle. Geralmente os cabos que eu encontro aí no mercado não é isolação 750 não, é isolação de 500 volts. Ou 1 kV. Cabo mais caro, isolação de 1 kV. Só que geralmente esses cabos mais caros você vai utilizar para instalação de padrão, tá? E principalmente quando você vai trabalhar com ligação subterrânea. Aí tem uns detalhes que você tem que verificar na norma aí. Aqui nós temos aqui o cabo PP. É um cabo mais resistente que tem vários condutores dentro do cabo, tá vendo? Aí ele é um cabo preto aqui, ó, certo? Que ele tem uma isolação mais resistente, né? Tanto ao sol, chuva e às vezes pode até passar carro em cima, que ele vai aguentar o peso aí, certo? Então é o seguinte, ó, aí esse cabo PP, por exemplo, você fala, eu quero um cabo PP dois cabos dentro do cabo PP por 2,5. Aí você chega lá, fala, não, na verdade eu quero 3 cabos por 2,5. Ah, por que você quer 3 cabos por 2,5? Porque é o seguinte, que eu quero fazer uma instalação elétrica que eu quero as seguintes cores. Esses 3 cabos vai ser a cor verde por terra, vai ser a cor azul por neutro e vai ser a cor vermelha para fase. Certinho? Um exemplo aí, né? E aqui é um dos perigos que tem na parte de instalação e manutenção elétrica industrial. É o seguinte, pessoal. Qual é a pior coisa que tem no painel elétrico? Nós chamamos de mau contato ou uma conexão incorreta. O que acontece? Mau contato é o seguinte, você tem um borne, na parte técnica a gente chama de parafuso, tá? Aí você tem um borne, aí na hora que você conecta aqui o condutor, por algum motivo aqui, ele ficou folgado. Quando ele fica folgado, dá um mau contato, eleva a corrente, eleva a temperatura e acontece isso aqui, ó. Aí fecha um curto-circuito, ó. Agora você pensa fechar um curto-circuito num painel desse tamanho aqui, ó. Aí você fala, professor, mas tem o dispositivo de proteção que é o disjuntor. Até o disjuntor fazer o acionamento, já pegou fogo aqui muito tempo, certo? Então é o seguinte, mau contato, problema na parte de instalação e manutenção elétrica. Por isso que na indústria nós trabalhamos com manutenções. Então nós temos manutenção corretiva, manutenção preventiva. Nessa preventiva aqui que a gente faz isso, pessoal. Aí você fala assim, pessoal, que horário que você trabalha aqui? Turno A, turno B ou turno C? Nesse turno A, B e C, determinados técnicos de manutenção, eu trabalhei na indústria uns 20 anos aí, ó, certo? E, por exemplo, eu trabalhava na empresa aí que fabricava ketchup, maionese, e aí a gente tinha uma parte de manutenção, era selecionada a equipe para manutenção preventiva. O que a gente fazia? O pessoal é selecionado, ó, vai trabalhar no sábado ou vai trabalhar no domingo. Todo mundo reclamava. O pessoal que é escalado para trabalhar no sábado ou domingo, vai fazer o seguinte, aí desliga toda a linha de produção, certo?
E aí, depois você pesquisa na internet aí, ó. A gente faz as 5 regras de ouro, que é o quê? Desligar, sinalizar, bloquear e assim sucessivamente. E aí a gente faz o seguinte, a gente pega, faz a limpeza aqui desse painel, certo? E além de fazer a limpeza, o que que a gente fazia? A gente pegava aí a chave Phillips, chave de fenda, reapertava todos os bornes. Você pensa que é o tanto de parafuso. 1 mês apertando parafuso. Aí reapertava todos os parafusos. Além disso, tem um spray, pessoal, que a gente utiliza no mercado. Deixa eu autorizar aqui. Aí, Daniel. Então, tem um spray. Então, repetindo aqui, ó, pessoal da Preventiva, manutenção preventiva, que era o meu caso, né? Aí a gente reapertava os parafusos, fazia a limpeza do painel, certo? E tem um spray, certo? Que a gente chama de limpa-contato, tá? É a dica do especialista, compra um spray desse para você. Ele parece aquele Watch Loop, só que ele chama limpa-contato. Ele limpa contato elétrico. Aí esse aqui é o top da galáxia, viu? Então, todo desligado, certo? Do equipamento, painel tá tudo desligado. O que que você faz? Você pega e joga esse limpa contato aqui, ó. Ele é extremamente volátil. O que que é isso? Na hora que você bate aqui o spray, ele faz a limpeza, lubrifica e ele pega e evapora. Esse é o top da galáxia, viu? Chama limpa contato. E aí essa é a parte da manutenção preventiva, certo? E para acontecer uma coisa dessa daqui quando tá tudo ok, geralmente é um defeito do equipamento, que pode acontecer também, tá? Outro exemplo aqui, ó. Aqui, pessoal. Na indústria, a gente é comum trabalhar com, não com aquelas tomadinhas bem comuns, a gente trabalha com a tomada industrial. Então, dando exemplo aqui dessa tomada industrial, você imagina que fica, chama tomada de sobrepor. Fica uma lá na parede e aí você vem com um cabo aqui, ó, e tem um pino aqui, ó. Você conecta aqui, ó. Essa daqui, ó. Esse aqui é o pino. Aí, o que que acontece aqui? Tem mais gente entrando aí. Deixa eu autorizar. Seja bem-vindo à aula aí do professor Alain e vou acompanhar vocês nessa atividade aí de industrial. Então, dando continuidade aqui, ó, pessoal, olha lá, ó. Isso aqui tem demais na indústria. Você imagina que o cara legal lá trouxe uma máquina de solda para fazer uma solda lá no equipamento, na máquina e equipamento. Aí nós temos, que nem eu falei para vocês, temos a tomada de sobrepor. Geralmente na indústria não trabalha com aquelas tomadinhas comuns, não. É uma tomada mais resistente. Aí aqui é a tomada, aí você pega aqui um cabo, ó, e aí tem esse pino. Aí o pino você encaixa aqui, ó, nessa tomada. É uma tomada mais resistente. Esse pino aqui é esse daqui, imagina que é esse daqui. O que que aconteceu? Aqui nesse pino, pessoal, aqui dentro, tem um negócio chamado prensa-cabo, com 2 bornes, 2 parafusos. Se o cara, por preguiça, quando ele foi fazer essa tomada aqui, não apertou esses bornes aqui no prensa-cabo, sabe o que vai acontecer? Aí passa um cidadão lá da produção, auxiliar de produção, passa aqui e puxa esse cabo aqui. Na hora que ele chuta esse cabo aqui, o que que faz? Faz isso aqui, ó. Tá vendo aí? Aí solta o fio que tava, né? Tava apertado, mas na hora que repuxou aqui, não tava com o prensa-cabo, ele sai. Pode fechar um curto ou um mau contato. Se acontecer direto lá na indústria. Também eu já peguei, certo? E às vezes você vai evitar de fazer isso, certo? Porque você é um profissional, né? Uma profissional altamente capacitado e está tendo aula com o professor Alain. Então, o detalhe é o seguinte: quando você fazer uma emenda, pessoal, a gente já fala que é um ponto de aquecimento, certo? E toda emenda tem que ser feita corretamente. Então, por exemplo, de acordo com a norma técnica NBR 5410,
nós temos que fazer 8 voltas para cá e 8 voltas para cá. Essa aqui é uma emenda de segmento. Quando você faz isso aqui, primeira coisa, eleva a temperatura. Segundo detalhe, você vai gastar mais energia. Aí você fala assim, mas não tem nada a ver, porque é na indústria e tal, ele se vira. Outro detalhe, como aquece demais, sobe a corrente, certo? Vai começar a derreter a isolação do condutor e vai fechar um curto-circuito. Possivelmente pode até pegar fogo, ok? Certo? Então, toda a emenda tem que ser feita corretamente. Acho que aqui abaixo, aí ó, aqui embaixo que já mostra uma emenda aí mais correta. Só que aqui eu já sou mais enjoadinho. Então, você vai fazer as emendas, certo? E além disso, você pega o alicate universal ou alicate de corte diagonal e dá um jeito aqui nas pontinhas da emenda, certo? Porque na hora que você passar a fita isolante, aí não vai furar a fita isolante. Dica do especialista. De acordo com a norma técnica também, cada volta da fita isolante isola 750 volts. O que você vai fazer? Você pega a fita isolante, ó, passa por aqui, ó, passa nele completo para cá e passa voltando. E aí você não tem problema com a sua emenda que você fez. Certinho? Certas pessoas têm problema com suor, viu, galera? Legal. Então, quando você pega a fita isolante aqui, ó, dando exemplo aqui, ó, quem tem problema com suor, pega, conecta aqui a primeira parte da fita isolante aqui e gira. Quem não tem problema com suor, tira essa parte aqui e já corta, né? Beleza? Quem tem problema com suor, coloca aqui a primeira parte e gira. A dica, né? Para evitar mau contato, mal conexão, a gente utiliza os pinos, certo? Então, nós chamamos terminais. Então, nós temos terminal tipo pino. Pino é assim, ó, retinho. Ó, ficou meio torto, né? Pino. Temos tipo garfo, nesse formatinho aqui. Temos tipo olhar, esse aqui é olhar, ó. Tá vendo? Onde você coloca o parafuso aqui, o borne, ó, e aperta ele. Geralmente a gente utiliza aqui com arruela, né, para aumentar a área de contato. E aí você fala assim, professor, mas e os tamanhos dos pinos? Os tamanhos variam de acordo com a cor. Então, por exemplo, a gente tem azul, tem cinza, tem aqui o outro azul, tipo olhar, né? Tem um amarelo. O amarelo é o maiorzinho, tá? Certo? Beleza? E aí você utiliza de acordo com o que você vai trabalhar. Dica do especialista, tem 2 tipos de pino que você vai trabalhar. Tem um pino normal, que ele é mais resistente, e tem um pino que ele tem um formatinho tubular. Imagina que aqui é um tubinho aqui, ó. Quando você vai utilizar ele, você precisa desse alicate aqui, chamado alicate prensa terminal, ok? Pessoal, eu não entendi como é que ele funciona aqui, ó. Quando você vai utilizar ele, ó, imagina que você vai, ele aqui é aberto, né? Você pega desencapa o condutor, coloca dentro dele. Tá vendo que aqui tá amassadinho? O que é esse amassado? É o alicate prensa terminal. Você coloca lá o terminal lá dentro com o condutor, aperta, pronto. E aí você evita o famoso mau contato. Passando aí rapidamente. Tá aqui um cara legal aqui realizando a manutenção, né, do painel. Aqui eu já deixo uma dica aqui, além de realizar, ele está verificando se tem tensão ou não. Aqui no caso não tem tensão. Mesmo assim, eu indicaria o cara legal de estar usando o EPI, que é o quê? É o equipamento de proteção individual. Ali no caso, eu indicaria para ele estar usando uma luva Volk, aquela pretinha, certo? Pessoal, aqui sobre a nossa situação de aprendizagem. Na situação de aprendizagem lá, ele vai estar perguntando para você assim, ó. Quem quiser pegar um caderno aí e fazer anotação, ó. Na situação de aprendizagem, ele vai perguntar: olha, que botoeira é essa aqui?
Então anota aí, botoeira verde, liga o equipamento. Que botoeira é essa daqui? Botoeira vermelha. Botoeira vermelha, desliga o equipamento. Aqui tem outra verde, certo? Que é para ligar o equipamento. Ah, e a botoeira vermelha? Botoeira vermelha, desliga o equipamento. Além da botoeira vermelha desligar o equipamento, essa aqui você está vendo que ela é maior? Essa botoeira maior a gente chama botoeira de emergência tipo cogumelo, que ela parece tipo um cogumelo. Aí você imagina que, igual já aconteceu quando eu estava lá na empresa, certo? Então imagina que lá o pessoal da produção estava trabalhando e aí tem que usar uniforme, né? E aí aconteceu de uma senhora lá, tá trabalhando com jaleco. Aí ela chegou próximo demais da máquina lá, a máquina puxou o jaleco dela e começou a puxar ela. Aí o que que a gente fez? Acionou essa botoeira vermelha. Aí essa é a botoeira de emergência, você desliga todo o maquinário. Só que essa botoeira de emergência aqui é sem trava. Tem uma botoeira de emergência, pessoal, vermelha, que ela com trava. Então na hora que você pressiona ela aqui, vai desligar o maquinário, só que para você ligar novamente, ela tem até uma setinha assim, ó. Você gira no sentido horário, que ela volta à posição normal. Além desses detalhes que eu falei para vocês das botoeiras aqui, nós temos uma botoeira tipo rotativa aqui, ó, que gira para a direita e para a esquerda, certo? Bastante utilizado na área industrial. Então, por exemplo, você imagina que, ó, toda indústria e prédio que você vê por aí trabalha com bomba, certo? Bomba d'água, bomba de chocolate, bomba para levar o líquido, cerveja, refrigerante, suco, leite e assim sucessivamente. Então você imagina que você está lá na indústria lá e aí você tem que dar manutenção na bomba. Aí eles trabalham com um sistema chamado bypass, pessoal. Como é que é esse sistema? É assim, ó. Você não trabalha só com a bomba, porque senão você para todo o sistema de produção, toda a linha de produção. Quando você trabalha na indústria, você não pode parar a linha de produção. Para efetuar a manutenção, mas ali você já está prejudicando a produção, a meta. Então, você tem que evitar ao máximo de ter uma parada. Mas tem que ter a parada, então beleza, tem que ser o mais rápido possível. Por isso, quando você utiliza, por exemplo, bomba, você coloca bomba 1 e bomba 2. Para quê? Aí você faz o seguinte: nossa, essa bomba aqui queimou, ó. Essa bomba d'água aqui queimou. Do prédio também funciona assim. Aí o que que você faz? Você pega essa chave rotativa aqui e gira ela para bomba 2, por exemplo, ou bomba 1. E aí você retira essa bomba, leva para manutenção, troca os rolamentos lá ou manda rebobinar o motor. E, por enquanto, quem está funcionando? A bomba 1. A linha de produção não parou, ou quer dizer, significa também que o prédio não ficou sem água. Aí a gente fala que esse é um sistema bypass. Ou funciona a bomba 1, ou funciona a bomba 2. Ok? Dando continuidade aqui, ele fala aí sobre a função, né? Por exemplo, liga na cor verde, desliga na cor vermelha, rearme. Na amarela, emergência, vermelha, que nem eu falei para vocês, e teste de sinalização preto. Quem tiver com o caderno aí e a caneta aí, já fica a dica do professor. Pessoal, o contator e as botoeiras têm uns contatos que nós chamamos de contatos auxiliares. Esses contatos nós falamos que é normalmente aberto ou normalmente fechado. Na eletricidade, a gente trabalha bastante com abreviação. Exemplo, o cientista que estudou a tensão elétrica chama-se Senhor Volta. Por isso, em homenagem a ele, a tensão elétrica é dada em volts. Só que como nós trabalhamos com abreviação, você coloca assim, ó, a tensão elétrica deste equipamento é 220 volts.
representado pela letra B. Ah, o disjuntor tem uma corrente elétrica de 25 amperes. 25 amperes? 25 A. O cidadão que estudou a corrente elétrica era o senhor Ampère. A resistência elétrica do cobre é 0,017 ohms. Pode ser escrita assim. E pode ser representado pela letra grega ômega. Por que que é ohms? Porque o cidadão que estudou a resistência elétrica chamava-se George Simon Ohm. No nosso caso aqui, nós temos contato normalmente aberto, que é esse aberto aqui. Nós temos contato normalmente fechado. Normalmente aberto, pessoal, a gente coloca assim, ó, Na. Lembra da abreviação? Esses contatores, essas botoeiras também, você está sendo aí, ó, passando pelo curso aí do Senai aí, você tem a possibilidade de trabalhar fora do Brasil também. Quando você for trabalhar fora do Brasil, você vai verificar que tem uma nomenclatura diferente, por exemplo, em inglês. Então, no próprio equipamento, ele vai estar escrito assim, ó, NO, pessoal. O que é o O, professor? Open. Open em inglês é aberto. E aí você tem um contato fechado, tá vendo o contato fechado aqui? Contato fechado, nós falamos que é NF. NF, normalmente, fechado. Anote aí, ó. Normalmente, fechado. Em inglês também, NC. NC significa close. Close, o que que é? Fechado. Ok? Na situação de aprendizagem lá de vocês, nas atividades, ele vai perguntar assim, olha, quando o contato termina com 3 e 4, o que que ele é? Aberto. Aí você vai falar, contato aberto. Então anota aí, ó. Todo contato aí que terminar auxiliar com 3 e 4 é aberto, ó. Tá vendo aqui, ó? 3 e 4, aberto. 33 e 34, aberto. Depois, ele vai perguntar para você, olha, e o contato 1 e 2? Quando termina com contato em 2, o que que ele é? Aí você vai colocar, contato com terminação 1 e 2 é fechado, ou seja, NF, normalmente fechado. Deixa eu autorizar aqui, tem mais pessoas entrando, certo? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem colocar aí no chat aí também, que eu estou acompanhando vocês, tá bom? Certo? Voltando aqui. Repetindo então, pessoal, nós temos contato aberto e contato fechado. Aqui, ó, normalmente aberto, normalmente fechado. E aqui ele vai falar para você sobre o contator. Contator internamente, ele é chamado de eletromecânico. Por que que é eletro? Eletro, porque para funcionar ele, ó, nós temos aqui esse dispositivo chamado bobina. Todo contator tem uma bobina. Imagina que é um núcleo em volta com um mundo velho de fio, certo? Essa é a nossa bobina. E a bobina, ela é identificada por A1 e A2, ok? A1, A2. E aí o contator tem um núcleo móvel e fixo. Então aqui no fixo tem aqui a bobina e aqui no móvel, certo? Ele tem uma mola aqui, ó. Na hora que você energizar essa bobina com A1 e A2, toda a corrente elétrica, quando ela passa no condutor elétrico, ela forma um campo eletromagnético em volta, aquece e incandesce. No caso aqui, vai formar um campo eletromagnético, vai atrair o núcleo móvel em direção ao fixo, forçando essa mola aqui, ó, e vai ligar o contator. Quando liga o contator, ele vai comutar os contatos. O que está fechado abre e o que está aberto fecha. Quando você pressionar a botoeira vermelha para desligar, devido à força dessa mola aqui, ó, ele vai voltar à posição normal.
e os contatos também voltam à posição normal, ok? Lembrando que isso aqui é a parte interna do contator, tá? O formatinho dele é diferente, geralmente ele é assim, ó. Aí ele tem a bobina, que nem eu falei para vocês, né? A1 e A2. E tem aqui uma parte, aqui na parte central aqui, certo? E aqui, por exemplo, você chega às fases e sai as fases para o motor. Aí dá o exemplo aí do contator. Dá um detalhe aqui. Tá vendo aqui? Tá vendo os contatos abertos aqui? A bobina A1 e A2, ó. Aí aqui já tem a simbologia, ó, certo? Do contator. Nós temos A1 e A2, que é a bobina, né? Aqui tem a norma aqui específica para esse equipamento, né? Aqui na parte superior você pode encontrar essa nomenclatura de 135, L1, L2, L3. Aqui na parte inferior você tem 246 ou T1, T2 e T3. Aqui embaixo você tem aqueles contatos que eu falei para vocês, ó. 13 e 14 aberto, 3 e 4. 21, 22 fechado, 1 e 2. 33, 34 terminou com 3 e 4, aberto. 41, 42 terminou com 1 e 2, fechado. Aí o contator. Só que esse contator já é um contator de potência, viu? Ele é bem grandão, ó. Certo? Então esse aqui é o contator aí, ó. Tá vendo os bornes dele aqui, ó? Esse aqui é a entrada, aqui embaixo é a saída. Um exemplo já de um contator aí. Aí aqui tá mais o formatinho dele aí, ó. Certo? Nós temos aí, ó, dando um exemplo aqui, ó, contatos auxiliares, 13 e 14 aberto, 21, 22 fechado, 31, 32 fechado. Aqui ficou incorreto, ó, 43 e 44 aqui, ele é aberto, não é fechado, tá? É o símbolo da bobina, aqui no caso de A1 e A2, ó, certo? Que é a alimentação da bobina. Dica do especialista: quantos equipamentos que você tem descritos com a letra A? Anote aí. 1. Dica do especialista. Vai cair lá na atividade. Quantos equipamentos que você tem no comando elétrico representado com a letra A? 1. Tá vendo? A1 e A2, ó, que é a bobina do contator. Aí tá aqui ampliado, ó. Tem algumas marcas de contatores que vem aqui A1 e A2 embaixo, tá vendo? A1 e A2 aqui em cima, ó. E tem outros que vem aqui, A1 e A2 aqui nessa posição. Esse daqui é corrente contínua, esse aqui é corrente alternada, tá? Corrente contínua, positivo. Embaixo, negativo. Fica outra dica aí para vocês, na eletrônica, pessoal. A gente define que, de acordo com a norma, a cor vermelha é o positivo e a cor preta é negativo. Ok? Certo? Vai passando aqui a apostila, fala sobre o relé. Relé também tem basicamente a mesma coisa, só corrente mais baixa. Para ligar o relé, você tem aqui que fazer uma ligação. Ele é corrente contínua nesse caso aqui. Tem uma bobina aqui e aí ele tem um contato, tá? Contato aberto, contato fechado. Tá vendo? NA aqui, ó. Tem NA e NF. Aí tu fala, professor, dá um exemplo aqui, ó. Por exemplo, lá na cerca elétrica lá de vocês, eu trabalho com instalação de cerca elétrica, portão eletrônico, certo? CFTV. Lá na cerca elétrica lá de vocês, lá, você vai ver que você tem uma central. Ou se você for na casa de uma pessoa, você vai ver que tem um equipamento chamado central. Essa central que pega a tensão de 220 volts, lá, 127 volts, e eleva até para 15 kV, 15 mil volts, certo? Aí é o seguinte,
Esse equipamento lá dentro lá é um relé. Esse relé ele vai ficar assim, ó, tic. Olha o efeito sonoro, tic, tic. Por quê? Por causa do seguinte, a função da cerca elétrica, pessoal, e da concertina não é matar, tá? De acordo com a norma técnica, eu sou registrado no CREA e no CFT. De acordo com a norma técnica, a função da cerca elétrica da concertina não é matar. Então, por isso que quando você vê lá a cerca, certo? Fala assim, 15 mil volts, né? 20 mil volts. Então, detalhe, na hora que o peão encostar a mão aqui, ó, certo? A função vai fazer o seguinte, ó. Você vai ver que vai passar a corrente e para de passar. Vai passar a corrente, para de passar. Esse é o relé. Relé de 5 em 5 milissegundos, ele fica ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. É a vida inteira assim, ó. Então, uma hora passa a corrente, outra hora para de passar a corrente. Na hora que o peão põe a mão aqui, ele leva o tranco, mas ele não vai ficar grudado. A intenção é ele sair, ok? Certo? Dando continuidade aqui, ó, na parte de indústria, na parte industrial, a gente trabalha com sinalização visual e sonora. Aqui no caso é visual, tá vendo? Né? É vermelho, azul, amarelo, verde, cada um tem um significado, tá? Aqui já tem a sonora, né? Que é com buzina, né? Bastante utilizada aí na área da indústria, certo? Câmara fria, torno, fresa, plânia, certo? Dando um exemplo aí, ó. Torno e fresa, na lateral dele, tem uma parte que a gente utiliza com engrenagem, que é para aumentar e abaixar o torque e aumentar e abaixar a velocidade. Quem trabalha com torno e fresa sabe disso aí. O que que ocorre? Para evitar quando o motor está em funcionamento, o torno está em funcionamento, que a pessoa vai lá e põe a mão, a gente pega e coloca lá na tampa do painel, a gente coloca aqui um fim de curso. Ao fim de curso, com a tampa fechada, ele fica pressionado. Se a pessoa abrir a tampa, o que acontece? Desliga tudo, ok? Tem esse daqui que é rotativo, que vai para um lado e para o outro, muito utilizado em esteira. E tem esse daqui com rolete e ainda ele abaixa aqui, ó. Lá na fábrica lá a gente trabalhava na parte de automação com robô. Aí cada acionamento do cilindro, o cilindro voltava. O cilindro, pessoal, já dando uma dica aí para vocês, ó, na parte pneumática, ele avança e recua. Quando ele avança, ele bate aqui nesse rolete. Aí quando bate no rolete, manda voltar o cilindro. Aí tá aqui alguns tipos de fim de curso, ó. Tá vendo aí, ó? Marcas diferentes, né? Certo? Aqui tá a parte interna do fim de curso. Da mesma forma, ele tem essa questão do contato, ó. Contato NA e NF. NA 3 e 4, tá vendo? NF 1 e 2, ó. Aqui sensores, né? Bastante utilizado aí no mercado também, certo? Nós temos sensor indutivo, foto, sensor capacitivo e ultrassônico. Dando um exemplo aqui rapidamente, que não dá para falar sobre toda a apostila, né? Aí vocês dão uma verificada legal aí. Dando um exemplo aqui, fabricação de cerveja, suco, chocolate. Então vamos para cerveja e refrigerante. Você imagina que a garrafa vem aqui, ó, certo? Uma garrafinha de cerveja vem aqui e tá indo para ser envasada. Só que é o seguinte, na hora da lavagem dela lá, que faz uma lavagem, né? Aconteceu de amassar a tampinha ficou aqui dentro, ó. E ela tá indo para ser envasada. Na hora que ela passa na frente do sensor indutivo, ele identifica o metal e aí na esteira tem uma parte pneumática que joga essa garrafa por outro lado, ok? Ou ela vai ser descartada ou vai ser reutilizada novamente, ok? Geralmente é descartado.
Esse aqui é o nosso relé térmico, tem lá na nossa situação de aprendizagem, né? Certo? Relé térmico ou relé de sobrecarga, ele atua, certo? Protegendo o motor contra uma possível sobrecarga. Ele trabalha, pessoal, com duas lâminas com coeficiente de dilatação diferente, por exemplo, prata e platina. Aí faz o seguinte, vai aumentando a temperatura e desarma. Quando desarma, protege o motor contra uma possível sobrecarga. Ah, o que que é a sobrecarga, professor? Por exemplo, o motor elétrico tem rolamento dianteiro e traseiro. Quebrou o rolamento traseiro, aí acontece o quê? A corrente vai subindo gradativamente. Se não tiver um dispositivo de proteção adequado, o motor queima, ok? E aí você tem que substituir esse motor ou mandar rebobinar. Para rebobinar o motor aí, é aproximadamente 300, R$ 350. Então, vale a pena, né? Aqui tem os fusíveis. Isso aqui é um fusível NH com a potência mais elevada, ó. E esse fusível NH ele tem duas chapinhas aqui, tá vendo? Para você tirar ele, você não pega com a mão aqui, não, certo? Ele tem um elo fusível aqui, ó, na parte superior e inferior, certo? E aqui, ó, o que que você faz? Você pega aqui, ó, uma chave fusível. Aí aqui na frente aqui, você imagina que tem duas forminhas aqui, ó. Você pega, conecta ele aqui, ó. Aperta e puxa. Aí o que que você faz? Você tira o fusível NH com segurança. Lá no projetinho de vocês vai estar utilizando esse fusível aqui, chamado fusível de azede, certo? Essa aqui são as partes dele, que é a base, né? Essa outra parte aqui que a gente chama o anel de proteção. Aqui é o anel de parafuso, que é igual a corrente do fusível, certo? E tem a tampa aqui, ó. Tem um detalhe, pessoal. Hoje em dia é difícil você utilizar o fusível de azede, porque o fusível de azede é o seguinte. Você imagina que você tem um elo fusível, que é o quê? Um fiozinho que vai sair da parte superior com a inferior. Fechou um curto-circuito, esse elo fusível rompe. Na hora que ele queimou aqui, o que você tem que fazer? Você tem que trocar o fusível. Mas não, o que que a gente utiliza hoje? A gente utiliza o disjuntor. Aí o disjuntor faz o seguinte, fechou um curto-circuito, o que que o disjuntor faz? Ele desarma. Você verifica, fechou um curto-circuito aqui na tampa do motor. Aí você faz a manutenção, aí você vai lá e religa o disjuntor ao invés de ficar trocando aqui, ó. Isso aqui dá um trabalho danado. Isso aqui eu trabalhava com isso aqui, ó. E aí a gente substituiu os painéis todinho. Porque esse anel aqui, tudo aqui é de porcelana, tá? Só essa parte aqui é de metal. Mas o resto aqui tudo é porcelana. Você encostou a chave aqui e ele quebra, certo? Então tem que tomar cuidado. E aqui ainda tem um vidrinho aqui ainda, ó. Uma parte aqui de acrílico que fica aqui que quebra direto também. Então, geralmente, o que que a gente faz? A gente troca esse sistema de fusível de azede para disjuntores, tá? Principalmente como a gente trabalha com a parte de automação, né? Avanço, inovação e tecnologia, indústria 4.0, partindo aí para uma possível 5.0, né? Alta tecnologia de ponta, né? Fusível de azede fica meio que desuso, tá? Aqui é o elo fusível que eu falei para vocês, né? Esse aqui é o disjuntor DR. Hoje, todas as máquinas e equipamentos novos, tá? Eles trazem em si o DE, que é o dispositivo residual, para evitar o quê? Um possível choque elétrico. Então, se ultrapassou 30 miliamperes, o que que acontece? Pode desarmar, certo? Aí o detalhe é o seguinte, o que que ele faz? Esse dispositivo aqui, pessoal, ele é diferente do disjuntor. O disjuntor, você chega a fase, sai a fase aqui embaixo. Ele não, ele chega a fase, sai a fase, chega o neutro também. O que que ele faz? Ele faz a análise da corrente que vai e que volta. Se tiver uma variação em miliamperes, o que que ele faz? Ele desarma, certo? Ok? Protegendo a pessoa contra o possível choque elétrico. Agora eu vou abrir aí para as perguntas.
certo? Aqui tem uma parte que a gente chama de disjuntor motor, disjuntor industrial. Ele é o quê? Ele já tem a função do disjuntor e a função também do relé térmico. Só que ele é bem mais caro, tá? Quando você utiliza ele, você não utiliza o relé térmico. Por quê? Porque ele protege contra curto-circuito e realmente contra a sobrecarga. Por quê? Aqui, ó, você vai ver que tem a parte térmica também, tá vendo aqui, ó? Certo? Essas lâminas bimetálicas aqui. Então, ele protege contra curto-circuito e sobrecarga com elevação da temperatura. Bem, pessoal, nosso tempo aqui está finalizando, né? Vou estar fechando aqui, voltando na nossa... Aí fica aberto aí a perguntas, tá bom? Na próxima aula eu vou estar passando detalhes sobre a nossa situação de aprendizagem, ok? Alguma dúvida aí? Podem fazer perguntas, quem tiver aí com dúvida. Como que acessa as atividades? Não saiu o seu som não, Hamilton. Aí, ó. Agora vai ficar legal, agora. Aí, professor, agora sim, tá ouvindo aí? Agora ficou bom. Aí, professor, Fala aí, achei cara, legal. legal. Sem problema, achei bem legal. Gostaram da aula aí? Foi tranquilo. Tranquilo? O Isabel tá feliz lá? Zé, alguma pergunta? Não, Oi, foi tranquilo. Isabel. Pessoal, é o seguinte, ó. Meus alunos aqui, ó. Então, eu tô assumindo essa turma aí, certo? Beleza? Então, meus alunos, todos que participam da atividade, certo? A nota ruim aqui é 9, tá? Certo? Aí, Israel. Então é 9, tá? E aí é o seguinte, viu? Só 7. Nós estamos acostumados com isso aí, professor, com 7. Não, o negócio aqui é meio diferenciado. Então é o seguinte, ó. O que tira 10 é eu. Não, nota ruim é 9. Aí é o seguinte, ó. Eu quero acompanhar vocês até o final do curso aí. Se der essa oportunidade aqui para mim. E aí, o que acontece? Se você tiver com dúvida para fazer a tarefa, tá? Tiver alguma dificuldade, lá no... Vocês já estão acostumados já, né? Mas lá na nossa... No portal. Nosso aba aí, ó, tem essa questãozinha aqui, tá vendo? Para mensagem. Manda mensagem pro professor, não fica com dúvida não. E aí fala, professor, que eu tô com dificuldade de fazer isso. Inclusive, na próxima web aula, eu vou dar dica como é que desenvolve a atividade, tá bom? Certo. Aí você pega o caderno e vai anotando e fazendo. Mas... Nós já vamos dar uma sapeada lá, essa semana. E aí, se nós tivermos alguma dúvida, na próxima dúvida, nós já chega perguntando. Certinho, beleza. Aí eu gostaria que todos participassem e todos têm que tirar pelo menos a média 9, viu? Fechou. Escutou, né, Milton? Certinho? Certinho. Né? Foi um prazer estar acompanhando vocês aí nas atividades. E, na verdade, esse curso de vocês é eletrotécnica, não é? Eletrotécnico. Eu sou eletrotécnico também, tá? Eu sou eletrotécnico, sou eletromecânico. Eu tenho superior em automação, instrumentação e controle. Tenho pós em docência e mestrado em engenharia. Aí, passar um pouquinho de experiência aí para vocês. E também eu trabalho com instalação, além das aulas, eu trabalho com instalação e manutenção, entendeu? Legal. Certo? E aí que eu tiver disponível aí, né, estou à disposição, tá bom, galera? Fechou, professor. Obrigado, hein? Pessoal, eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, certinho? Fica com Deus e juízo, hein? Pode deixar que é nóis. Fica com Deus também. Vamos tomar original, amigo? Aqui. Que isso, hein? Chama! O Lupes gosta do Carneirinho. Eu fui 4 horas da manhã pro serviço hoje. Eu tomei um energético e eu ia dormir hoje. Você trabalha no turno da noite?
Não, deu problema numa máquina lá e aí a hora que dá problema nós temos que ir, nós trabalhamos com manutenção. Ah, sei, não. Eu trabalhei 1 ano à noite, entendeu? Na fábrica. Ixi. Pensa. Daquele jeito, né? A vantagem de trabalhar à noite é que não tem chefe, né? É que o bom aqui, professor, a gente trabalha aqui, eu e eu o não. Cleber, nós trabalhamos muito perto do serviço. Ah, tá. E eu não Então, sei que rolo. problema, o pessoal liga para nós. Eu não sei que rolo que eles aprontavam lá na fábrica, sabe? Que eu tirava 2 salários limpinho, você acredita? Aí achava bom, só que eu achava ruim por causa do seguinte, que eu era solteiro, né? Não podia sair sábado. Aí, tá vendo? Chama. É o bônus e o ônus. Eu entrava 11 e saía às 7 horas da manhã, Nossa, esse horário é complicado. né? Mas isso aí mesmo. Galera, legal, é um prazer estar aí com vocês aí, tá? Qualquer dúvida, manda aí pra gente, tá? O professor vai estar enchendo o saco bastante aí quando precisar, hein? Tá. Ó, eu espero que vocês tenham gostado da aula aí. Fica com Deus, tá? Foi bom, fica com Deus também aí, obrigado. Alô, tchau, tchau. Obrigado. Vocês é mó ruim de conversa, hein, velho? Você conversa demais, né? Hã? Hã? Não,